Bom dia. Esse é o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos. Eu quero convidá-lo para o texto sagrado. Já estamos iniciando a série de sermões sobre personagens da Bíblia e os seus ensinamentos para a família de hoje. O personagem de hoje será Noé. Semana passada falamos de Abraão. E o que Noé nos ensina? Noé nos ensina sobre a fé e a obediência. Convido você à leitura do texto de Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Nós sabemos pelo texto de Gênesis que Deus olhou para o mundo, olhou para aquela humanidade e percebeu que a humanidade havia se corrompido, que o povo havia caído em uma degradação moral terrível. E Deus olhou para aquela criação que ele fizera com tanto amor e percebe que toda a humanidade estava exposta ao pecado, de tanta injustiça, de tanta maldade, que Deus resolveu pôr fim àquela humanidade. Mas Deus escolheu uma família para que a partir dessa família ele pudesse fazer uma nova humanidade. E diz o texto sagrado que Deus escolhe a família de Noé. Por certo, Noé não era perfeito. Por certo, não está a virtude em Noé, mas sim em Deus que nos escolhe, mesmo com as nossas falhas. Mas sim, é verdade que Noé se destacava dos demais. Portanto, Noé é citado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, e ele é citado logo após Abel e Enoque. E o texto cita, portanto, que Noé foi um homem que andou com Deus. Mas não só em Hebreus, Pedro, em suas duas cartas, faz menção a Noé, e Jesus também menciona Noé como um personagem, como uma pessoa histórica, usando Noé dentro de uma perspectiva histórica, não como um mito, não como um personagem inventado ou criado, mas alguém como de fato tivesse existido. De maneira que há citações de Noé em vários textos da Bíblia, portanto, é uma história verídica. De maneira que eu quero trazer nesta manhã a mensagem sobre Noé nos ensina sobre a fé e a obediência. Primeira coisa, quando olhamos para a história de Noé, nós encontramos a fé de um homem que levou a palavra de Deus a sério e convenceu sua família a construir um barco enorme em meio a nada, em meio a uma região muito árida. Também Noé constrói aquela arca muito distante, muitos quilômetros distante do mar. Ele tinha aproximadamente 480 anos quando Deus o chamou para construir essa arca. Passou 120 anos pregando sobre o juízo de Deus e suportando todo tipo de zombaria e incredulidade. Durante todo esse tempo, no período da graça, onde Noé apresenta o juízo de Deus, ele não viu uma pessoa que sequer se arrepender. De maneira que Noé tem uma fé inabalável. A fé de Noé, ela é registrada em Hebreus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso de número 7. Nesse texto encontramos uma referência a Noé que diz assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Portanto, Noé acreditou nas palavras de Deus quando nada havia. A fé, meus irmãos,
é baseada em uma plena confiança que depositamos em Deus e em suas promessas. Mesmo quando não há nada aparentemente lógico, razoável para acreditarmos. É a história daquela criancinha que participava de um momento de oração lá em um sertão onde há muito tempo não chovia, e aquela igreja se reuniu para orar, implorando a Deus que enviasse chuva para aquela terra seca do sertão. Aquela criancinha foi para aquele culto acompanhando o seu pai. E ouvindo aquelas orações, e ouvindo ao final daquela oração, aquela criança, ao sair daquela reunião de oração, olha para o pai e pergunta: pai, onde está o guarda-chuva? E ele disse: menina, para que guarda-chuva? Um sol desse. Sabe, irmãos, a fé de Noé é uma fé inabalável, porque ele crê a partir do nada. O texto de Hebreus diz: Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Ele não viu, mas ele acreditou que viria as chuvas que Deus havia lhe falado. Portanto, ele também foi movido por um santo temor. Sim, diz o texto que Noé, movido por um santo temor, ele temia Deus e por isso obedeceu a Deus. Como diz o próprio texto de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É possível também perceber em Noé esse grande amor pela sua família, porque diz o texto, e construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Ele passava por humilhações, mas pensava em sua família. Meu irmão, você que tem a grande responsabilidade de conduzir sua família à presença de Deus, você não pode fazer sem esta fé inabalável. Mas ainda uma outra coisa interessante na vida de Noé é que ele tem essa fé inabalável mesmo em um mundo repleto de rebeldia. O texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, nós encontramos mais uma vez uma referência a Noé. E Pedro escreveu assim: os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Olha, querido irmão, querida irmã, nesse tempo de crise, como precisamos ter uma fé inabalável, experimentar em nossa vida, desenvolver essa fé e compartilhar com os nossos de casa. A Bíblia mostra um Noé que não se intimidou mesmo em um mundo rebelde. Eu quero dizer a você que nunca foi fácil para aqueles que confiavam em Deus. Nunca foi fácil depositar em Deus a confiança, porque estamos cercados de um mundo de incredulidade. E o texto de Pedro diz ainda mais que eles foram rebeldes. E enquanto eles foram rebeldes, Deus estava pacientemente aguardando a construção da arca. Enquanto este mundo está em pandemia, enquanto este mundo está em crise, Deus está esperando pacientemente que eu e você possa construir em nosso lar uma fé inabalável, que possamos levar a nossa família como Noé levou a sua família para dentro da arca, como Noé fez com sua família, construindo um lugar de fé, um lugar de esperança, um lugar de salvação, mesmo em um mundo incrédulo, mesmo em um mundo que se rebela contra Deus. É verdade que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus traz juízo para a humanidade. Portanto, nesse tempo de crise, é preciso uma fé inabalável. A segunda experiência de Noé e o ensinamento que Noé nos traz sobre fé e obediência
ele fala sobre uma fé que preserva. A fé de Noé preservou a sua família. O texto de Gênesis capítulo 7, verso 16, eu quero ler esse texto. Gênesis capítulo 7, verso 16, nós lemos: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. A fé de Noé foi uma fé que fez com que a sua família fosse preservada. Como foi terrível aquela cena. Olha, se nós estamos achando terrível o número de mortos a cada dia, que nos deixa com o coração constrangido, consternado, que muitas vezes já não dá nem mais coragem de olhar para os noticiários, quando a gente vê pessoas sendo enterradas sem a presença da família, quando vemos entes queridos que estão partindo sem uma despedida, e cada vez o nosso coração vai ficando apertado. Imagine naquele tempo a porta da arca sendo fechada, as chuvas descendo, caindo torrencialmente, depois as águas subindo sobre o monte, as pessoas tentando fugir para lugares mais altos, até que não houve para onde fugir. Noé, ele estava com a sua família guardada naquela arca, porque ele obedeceu a Deus. A obediência a Deus, uma fé que preserva a nossa vida. Na segunda carta de Pedro, nós voltamos novamente para o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, verso de número 5. Abra a sua Bíblia e você verá mais uma vez o texto sagrado no Novo Testamento falando de Noé como uma figura histórica, como alguém que de fato existiu. E diz assim o texto sagrado, 2 Pedro 2,5. E de igual modo, Deus não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça. Proclamador da justiça. Portanto, Deus preservou a vida de Noé e daquelas 7 pessoas que estavam com ele. O mundo pereceu, o mundo foi destruído, a humanidade foi destruída, mas a família de Noé foi preservada. Preservada porque ele não desistiu. A fé de Noé, que foi uma fé inabalável, foi também uma fé que preservou a sua família. O texto diz claramente que quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça. Meu irmão, espero que no seu lar você seja esse proclamador da justiça, vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus. Em um tempo de rebeldia, em um tempo onde as pessoas não colocam Deus em primeiro lugar, que você possa colocar a sua família em um lugar seguro, em obediência à palavra de Deus, que o seu lar esteja marcado pelo cuidado de Deus. E por último, Noé nos ensina sobre a fé e a obediência. E agora nós vemos a história do dilúvio, o final daquela história. Depois de tantos dias, imagina Noé, quantos dias naquela arca. Diz o texto que mais de 300 dias, as chuvas caindo, 40 dias chovendo de forma torrencialmente. Diz o texto que aquelas pessoas estavam ali presas, confinadas. Se é difícil para nós hoje imaginar esse confinamento, esse distanciamento social, com todo o aparato de tecnologia que nós temos, com a possibilidade de ver a face do nosso familiar do outro lado do planeta, com essa possibilidade de conversar, de telefonar, de Facebook, de tantas experiências. Noé estava naquela arca com a sua família. Apenas ele e a sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, as suas noras e os animais. Aquele lugar
não deveria ser um lugar muito agradável. Por certo, havia temor naquela casa. Aquela arca era a casa deles. Por certo, havia medo, havia insegurança. Mas eles estavam guardados na presença de Deus. Voltemos para Gênesis. Gênesis capítulo 8, versículos 15 e 16. Diz assim: Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo. Ah, meus irmãos, depois de tanta luta, depois daquele confinamento, depois de toda aquela trágicas cenas, eu fico imaginando você, se naqueles dias de chuva não caíram raios e os trovões, por certo, estavam presentes, a escuridão, a falta do sol durante muitos dias. Mas chegou um dia que todo aquele mal cessou. Haverá um dia em nosso planeta, haverá um tempo em nossa terra que essa pandemia vai passar. Alguns países estão passando pela fase mais difícil. Alguns países estão voltando aos poucos à sua rotina. Alguns países já estão tendo mais liberdade. Haverá um tempo que nós sairemos da arca. Haverá um tempo que nós sairemos de nossas casas. Sairemos com a nossa família. O esposo sairá com a sua esposa, com seus filhos, com as suas filhas, com os genros, com as noras, com os netos. Haverá um tempo que nós voltaremos à normalidade. Mas é preciso uma fé que nos leve à vitória. Uma fé inabalável, uma fé que preserva e uma fé vitoriosa. Noé saiu de dentro daquela arca e agora ele contempla um novo mundo. Ele contempla agora as belezas de Deus. Ele sai então com seu povo. Mas eu queria, antes de finalizar essa mensagem, trazer uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ele também fala de Noé. Eu falei aqui no início dessa mensagem que uma das características, uma das certezas que temos que Noé existiu é porque ele é mencionado no Novo Testamento por apóstolos, pelo autor de Hebreus, por Pedro e pelo próprio Jesus Cristo. E Jesus falando sobre Noé, para divertir o povo da sua época, Jesus diz assim: antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Pois assim, como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim aquelas pessoas viviam naquela época. Assim aquelas pessoas agiam indiferente à realidade espiritual. As pessoas na época do dilúvio viviam como vivem muitas pessoas nos nossos dias. Em nosso tempo, há muitas pessoas que vivem indiferente a Deus. Jesus faz algumas observações dizendo que na época de Noé, aquelas pessoas viviam comendo, bebendo, unidos em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Ou seja, elas estavam vivendo a sua vida normalmente. Elas estavam vivendo a sua vida diária. Elas estavam fazendo as coisas normais do dia a dia. Até que de repente o dilúvio chegou. E aquelas pessoas não tiveram mais chance. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que crê em Deus, você precisa ter essa fé inabalável. Você precisa compreender que essa fé há de preservar a sua família. E você há de compreender que pode ser que essa Covid-19 chegue muito perto de você. E como chegou em nosso país, e muitos não estavam preparados, e talvez ainda não estejamos, mas eu quero convidar você a pensar que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Aquela família de Noé foi salva, porque Noé, ele estava atento, ele estava sensível à voz de Deus. E quando Deus chamou Noé para
para esse grande desafio de construir aquela arca. Noé teve a disposição de fazer tudo como Deus mandou, mesmo passando por zombaria, escárnio, sendo ridicularizado. Por certo, Noé teve muita dificuldade de convencer sua própria família. Quem sabe a sua família teve dificuldade em acreditar nele. Talvez houve alguns momentos que aquela família olhava para ele e via ele construindo aquele grande barco. E olhava para o céu, devia ser um céu com muito sol, um sol muito intenso. E talvez sem nenhuma nuvem no céu. Mas Noé conseguiu convencer a sua família a entrar nesse projeto com ele e construir aquela arca. E agora, depois das chuvas, depois do dilúvio, Deus diz a Noé: sai, Noé, sai com tua esposa, com teus filhos, com tuas noras. Noé, então, nos ensina que precisamos ter fé, uma fé inabalável, uma fé para crer nas promessas de Deus, mesmo em um mundo rebelde, uma fé que nos preserva do mal e nos garante a vitória. Lembremos da palavra do apóstolo Paulo, que em meio às lutas ele afirmou: porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Eu quero finalizar esta mensagem orando por você e por sua família. Nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo registro da Tua palavra, pela preservação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que traz à nossa mente entendimento, que traz ao nosso coração a sensibilidade de ouvir Tua voz. Obrigado pela vida de Noé, pelos ensinamentos de fé e de obediência. E agora eu peço, Senhor, que em cada lar, que em cada coração que ouviu esta palavra nesta manhã, eles possam ser abençoados por Ti, eles possam ter a disposição no coração de fazer como Noé fez, que ele coloque a sua família em Tua presença, que o seu lar seja como esta arca que protegeu aquela família do dilúvio, que as nossas famílias sejam protegidas pelo Senhor e que a fé que temos em Ti, a confiança que temos em Ti, possa nos preservar do mal e possa nos levar à vitória. Em nome de Jesus, que eu abençoo todas as famílias, em nome de Jesus.